Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 20 de março de 2022. A vocês, meus amigos, minhas amigas do podcast da Diocese de Lages, nós já estamos no terceiro domingo da Quaresma e a palavra de Deus nos convida mais uma vez à conversão, à mudança de vida, a produzir bons frutos. Veja bem, Jesus, no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele fala para os chefes dos fariseus, que sempre estão aí instigando Jesus para ver se pegam ele em alguma contradição, alguma possibilidade de acusá-lo. Primeiro ele diz assim que essa geração é muito falsa e o fato de Pilatos ter matado pessoas, uma torre de Siloé ter caído sobre outros que também morreram, não é por causa dos pecados deles. Se tivesse sido por causa do pecado deles, Jesus, se vocês não se converterem, ele insiste muito nisso, se vocês não mudarem de vida, se vocês não largarem das coisas erradas, mas ele usa a expressão no versículo 5 da conversão. Se vocês não se converterem e começarem a produzir bons frutos, vocês também vão acabar assim. É necessária a mudança de vida. Depois Jesus conta uma parábola de uma figueira que há 3 anos o dono ia lá para apanhar frutos e não encontrava, e então o dono diz, não adianta ela ocupar espaço aqui, vai, corta fora, vamos ocupar esse espaço de terra da figueira para outras coisas. As figueiras lá no Oriente, elas são muito grandes, ocupam muito espaço, vamos cortar fora. E então o empregado que trabalhava lá quando disse, vamos deixar mais um ano, eu vou cuidar, eu vou cavar em redor, vou adubar, vamos ver se ela produz. Quer dizer, Deus sempre nos quer dar novas oportunidades. Deus nos dá esse tempo de Quaresma para que a gente possa examinar a própria vida, que a gente possa olhar sobre si mesmo e, se necessário, que a gente largue das coisas erradas. Cristãos infrutíferos não são cristãos. Então é necessário nós mudarmos de vida, mas não é assim na teoria, uma coisa, não. Nós temos que saber exatamente em que nós temos que mudar. Eu tenho que fazer isso comigo. Quando eu faço algumas coisas que depois eu vejo, dói na consciência, então eu tenho que me arrepender disso, você tem que fazer isso, nós cristãos temos que fazer isso. O importante é quais são os frutos que nós apresentamos diante de Deus. Nós não podemos chegar de mãos vazias e, pior ainda, nós não podemos chegar com sangue nas mãos, sangue dos irmãos. Nós não podemos chegar diante de Deus com salários injustos que nós retemos daqueles que nós teríamos que acertar, pagar corretamente. Nós não podemos chegar diante de Deus de mãos abanando de quem não praticou a caridade, de quem nós não podemos chegar diante de Deus com a boca fechada por não termos denunciado as coisas erradas. Nós não podemos chegar diante de Deus com a boca fechada de não termos anunciado as boas notícias de Deus. Nós precisamos olhar as coisas reais, as coisas concretas. Religião não é apenas teoria, não, religião é prática, é vida, é frutos. É isso que hoje Deus nos pede, especialmente a partir do Evangelho. Mas o mesmo nós podemos ver na palavra de Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, no livro do Êxodo, onde Deus aparece a Moisés que fugiu. Moisés foi salvo das águas, quando todas as crianças da sua idade tinham sido assassinadas para que o povo judeu, hebreu lá no Egito, não fosse mais uma ameaça para os egípcios. O faraó tinha mandado matar todas as crianças, os homens, com medo de que eles formassem um exército. Moisés foi salvo, e Moisés foi criado até no palácio pela filha do faraó, e depois, diante da escravidão,
do povo, Moisés tentou começar a fazer alguma reação, até matando um egípcio, mas depois, de medo, ele fugiu, lavou as mãos e disse: não, Deus me livre, eu não vou ficar aí me arriscando que o faraó vai me prender, vai me matar também. E foi lá para o estrangeiro, lá ele casou com uma estrangeira, e depois ele foi apacentar o rebanho do sogro, muito tranquilo. Não, eu não vou me comprometer com a libertação desse povo. E é lá que Deus aparece numa sarça ardente. Essa sarça ardente, o que é isso dentro de mim? O que é isso dentro de você? Quando a gente vê tanta coisa errada, e na hora de nós assumirmos a nossa parte, o nosso compromisso, a gente foge. A gente diz assim: eu não vou me comprometer. Se eu for lá, o marido não vai gostar. Se eu for lá, a mulher, a esposa não vai gostar. Se eu for lá, o que os vizinhos vão falar de mim? Se é padre, se é bispo, se é irmã religiosa, irmão religioso, nossa, se eu falar, eles vão me chamar que eu sou esquerdista, que eu sou socialista, que eu sou não sei quanta outra coisa. E então a gente fica calado por medo. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus assim. Por isso, nós precisamos, como a figueira, lá no texto do Evangelho de Lucas que eu falei, nós precisamos receber o adubo de Deus, a graça de Deus, e aceitar em nós que essa graça possa agir. E é necessário que a gente até permita alguma poda, como a figueira, às vezes tem plantas que têm que ser podadas para poderem produzir frutos, figos, uvas, enfim, nós precisamos, maçãs aqui na serra, precisa ter a poda. Nós, na quaresma, ao fazer o exame de consciência, nós temos que ter essa poda também, para que a partir daí nós possamos produzir melhores frutos para apresentar diante de Deus. Mas especialmente que nós possamos entrar nessa libertação dos oprimidos, no Brasil, fora do Brasil, no mundo. Por exemplo, agora nessa guerra da Rússia invadindo, aí eu sou neutro. Quem é neutro é do lado do opressor. Quem é neutro é do lado do dominador. Não existe neutralidade. Não existe ação humana que seja neutra. Muito menos um cristão, uma cristã. Quem se cala, ele consente com as coisas erradas que estão acontecendo. Isso não pode continuar assim. Por isso a quaresma, que é um tempo forte de conversão, a quaresma nos diz: toma posição. Toma posição. Qual é? Como é que você vai caminhar e no fim da vida chegar diante de Deus e dizer: mas Deus estava com medo. Mas outro não permitiu que eu fizesse. Isso não existe, isso não é ser cristão. São Paulo também nos chama a atenção, nas cartas paulinas, de que nós não basta ser batizado, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar da Eucaristia e nós precisamos nos encontrar com Jesus Cristo no encontro com os irmãos mais necessitados. Por isso, hoje, nesse terceiro domingo, eu, Dom Guilherme, quem sabe se você quiser aceitar esse chamado de Deus, de dizer assim, nessa quaresma, concretamente, eu sei que eu estou errando em algumas coisas e não só assim, dizer para si mesmo, eu preciso mudar nisso, naquilo, na atitude, como eu me relaciono lá com o papai, mamãe, com o filho, a filha, com o vizinho, com o colega de trabalho. Eu preciso enxergar mais as outras pessoas. Eu passo batido no lado, faço de conta que eles não existem. Eu viro o rosto para os necessitados. Se eu vejo um pobre num lado da rua, eu atravesso antes a rua, vou passar pela calçada do outro lado. Não pode ser. Nós somos chamados e Deus nos dá essa oportunidade, essa chance da quaresma, para que nós, convertidos, possamos celebrar a vitória sobre a morte na Páscoa da ressurreição. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Fiquem todos com Deus.
Um grande abraço, Deus abençoe a você, sua família, sua comunidade, seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.